gado, a desenvolver as artes com o uso de instrumentos musicais e a forjar ferramentas através do trabalho com cobre e ferro. Depois, no tempo de Noé, a Bíblia mostra como o homem já tinha a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca conforme as instruções divinas. Então, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre como foi esse período, fica claro que no mundo pré-diluviano houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural. E uma pergunta muito frequente sobre o período pré-diluviano diz respeito à duração desse período, ou seja, quanto tempo durou o mundo pré-diluviano. A verdade é que a Bíblia não explica quanto tempo durou esse período, mas muitos estudiosos acreditam que o tempo decorrido entre a criação e o dilúvio pode ter sido bem maior do que o restante de toda a história bíblica. E já foram feitas muitas tentativas de datar esse período, mas todas sem sucesso. Na verdade, o único registro que fornece algum dado cronológico sobre esse período é aquele presente na lista genealógica de Gênesis capítulo 5. No entanto, é improvável poder estabelecer datas exatas a partir desse registro, simplesmente porque esse não é o seu propósito. As genealogias bíblicas estão mais interessadas no estabelecimento de linhagens do que na definição de dados cronológicos. Inclusive, algumas dessas listas genealógicas podem ser representativas e não exaustivas, ou seja, pode haver lacunas intencionais nessas listas para priorizar os indivíduos que tiveram alguma relevância na história bíblica. Nessas listas representativas, quando é dito que um indivíduo gerou o outro, isso significa que o primeiro indivíduo é o ancestral do segundo, e não necessariamente seu pai. Isso ocorre em outras genealogias bíblicas, e muitos eruditos acreditam que não é completamente impossível que isso tenha ocorrido na lista genealógica antediluviana de Gênesis 5. Mas com base nessa lista, pelo menos os estudiosos conseguem observar que o grande desenvolvimento experimentado pelo homem antediluviano provavelmente tinha a ver com a longevidade das pessoas. Naquele tempo, havia apenas um idioma, e Deus permitiu que os homens vivessem centenas de anos. Isso certamente teve um papel fundamental para o crescimento tecnológico daquele período e também para a transmissão da informação. Sim, existem outras interpretações a respeito da longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio, mas a interpretação mais tradicional e amplamente aceita pelos estudiosos cristãos é aquela que faz uma leitura natural do texto bíblico que registra que aquelas pessoas realmente viveram centenas de anos. E aqui, obviamente, estou considerando esse tipo de interpretação. Mas se tem algo que marcou o período antediluviano, com certeza foi o pecado. A Bíblia diz que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim rapidamente se propagou pelo mundo pré-diluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas, além de também ter sido um duplo homicida que se orgulhava de sua crueldade, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 4, entre os versículos 18 e 24. E o próprio Caim, após ter matado Abel, não apenas não se arrependeu, mas também achou que o castigo divino sobre ele foi injusto. Em Gênesis capítulo 6, a Bíblia ainda diz que no período antediluviano, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. É verdade que alguns intérpretes defendem que isso significou uma mistura entre seres espirituais e humanos. Em outras palavras, supostamente anjos caídos tiveram relações com mulheres na terra. Mas a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que mais se adequa ao texto bíblico é aquela que diz que essa mistura se tratou, na verdade, da degeneração humana promovida pelo relacionamento de pessoas piedosas com pessoas ímpias, de modo que rapidamente a impiedade prevaleceu e caracterizou toda aquela civilização. Isso quer dizer que naquele tempo, a linhagem piedosa de Sete foi o ramo da humanidade que preservou o conhecimento de Deus. Mas com o tempo, essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim e a depravação espiritual alcançou um limite intolerável. E dessa mistura, inclusive, surgiram os Néfilins, que eram os